Exatamente, Edu, você disse tudo. A Ponte realmente problema emocional, né? A gente percebe um time ansioso, isso nervoso, tentando acelerar uma jogada que às vezes você precisa pisar na bola, né? Tomada de decisão atrapalha também. Então, assim, foi o que foi nítido hoje. Deu para perceber toda essa falta de percepção dos jogadores, né? De saber assumir essa responsabilidade num momento delicado da competição. Tá faltando apenas 3 jogos e você vê a situação que tá a Ponte, né? Há quantos jogos, Edu, que a Ponte não ganha? Com esse Dez, agora? dez 10? jogos, 10 jogos. 10 jogos sem vitória. É É, muita coisa, me chegou uma hora que não perdoem. dá, né? É, desde o início da competição, começando com o Hélio dos Anjos, depois Felipe Moreira, Pintado, agora João Brigatti, são 4 treinadores, né? Teve a janela lá, a Ponte tentou contratar, tentou trazer alguns jogadores também que a gente percebeu que não evoluíram, não conseguiram fazer com que essa parte técnica, tática e também emocional do time evoluísse, a Ponte pudesse manter um time equilibrado dentro da competição. Então é exatamente isso. Hoje foi nítido, né, que o emocional da Ponte realmente está muito ruim e não dá para dizer do que não a gente também aqui ficar aqui botando A, B, C ou D na cruz, porque assim é o time todo, né? É a comissão técnica. Cara, você está acompanhando aí do estúdio também, teve um lance que aparece a fisionomia do João Brigatti, ele tava extremamente derrotado, ele já estava derrotado na fisionomia do João, que é um cara que está na beira do campo, está cobrando, está, sabe, incentivando a todo momento. Ele mesmo sentiu o golpe. Então a Ponte ela foi nocauteada hoje no Majestoso, justamente por isso, porque percebe-se que em alguns lances a Ponte precisa acelerar o jogo e aí na hora que vai acelerar erra o passe, né? Ou precisa naquela hora que você precisa pisar na bola, né? Chamar um pouco a responsabilidade e ela tenta acelerar e de forma desorganizada acaba perdendo a bola também. Foi isso que aconteceu com a Ponte. Não dá também para tirar o mérito do goleiro Igor Bom, que fez um partidaço. E olha, foram 3 ou 4 defesas impressionantes, né? Que a Ponte poderia pelo menos empatar o jogo. Não vou dizer aqui, a Ponte mereceu perder. Não vou dizer isso, porque para mim era um jogo para empate por tudo que a Ponte fez. Mas sem dúvida nenhuma, o empate é um resultado péssimo para a Ponte nesse momento. A derrota, então, nem se fale, mas conseguiu o empate. Seria da mesma forma, péssimo, ruim. A Ponte não conseguiria sair do lugar. Fica ali sempre patinando, patinando, patinando e não sai do lugar. É o que tem acontecido com a Ponte nesses últimos 10 jogos. E vou lembrar, Edu, estávamos juntos na transmissão também, aquela partida contra o Londrina, você se lembra que foi a última vitória da Ponte? Um Sim. sufoco que foi o Nossa, jogo. no final o Você VAR lembra, no Edu? longo do Londrina, o VAR pegou, né? Foi um perereco danado, a Perereco. Ponte ganhou na Bacia das Almas. E de lá para cá, realmente, as coisas não aconteceram positivamente. Tá aí, mais na ponta do queixo, e a macaquinha infelizmente, né, Edu? A gente sente pelo torcedor que foi, prestigiou, tava lá, né? Saiu de casa, o feriadão prolongado aí, o torcedor tava lá no campo incentivando, lutando, mas aí essa na ponta do queixo realmente nocauteou a macaquinha, Edu.